O professor é Paulo Rabelo de Castro, doutor em economia pela Universidade de Chicago. Ele é diretor-presidente da SR Rating, empresa brasileira de classificação de riscos, e sócio fundador da RC Consultores, uma empresa de análise e assessoria econômica. Economia Hoje está começando. Olá, pessoal, tanto os presenciais, cuja presença eu agradeço, quanto os virtuais, que estão aí em qualquer lugar da nuvem. Não é? Falar em nuvem é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre as nuvens que aterrorizam os dois lados do Atlântico, Europa e Estados Unidos, com a maior crise recessiva desde a Grande Depressão, que eu acho que todos estudamos pelo menos um pouco, e que afetou fortemente as economias e a própria história das nações nos anos 30, provavelmente motivando a Segunda Guerra Mundial, e que agora ganha contornos muito dramáticos com os recentes fenômenos na Europa, o default da dívida grega, e a possível impossibilidade de pagar 100% das dívidas por parte de outros países, também da União Europeia, e nos Estados Unidos uma situação que já vai às ruas com manifestações contra Wall Street, genericamente, os banqueiros em particular, mas tudo refletindo um mal-estar tremendo de uma população sempre acostumada a ver seus salários, suas remunerações, seus rendimentos subirem, já que os Estados Unidos são uma nação caracterizada por seu dinamismo no mercado de trabalho, nos negócios, e onde hoje os salários estão encolhendo. De forma que esse é um ambiente em que o Brasil se encontra, e eu gostaria de saber se estamos preparados para enfrentar toda essa turbulência. E número 2, se turbulência não houvesse, ainda assim temos um desenho de política econômica, temos um desenho vamos dizer assim, de projeção de futuro que esteja nítido na cabeça de cada um de vocês e que nos dá uma segurança de que estamos indo no bom caminho? Ou será que somos mais, hoje, um pouco orientados pela imprensa, pelas mídias publicadas, de que somos o país que é a bola da vez, que é escolhido pelos investidores internacionais, que está a salvo das turbulências, onde toda onda grande não passa de marolinha? É essa a pergunta de hoje, no qual eu vou, obviamente, visitar em particular a situação da indústria brasileira, mas eu antes vou fazer uma provocação já para que vocês não fiquem roucos de tanto ouvir. Fazer uma rápida enquete perguntando quanto um assalariado que ganhe R$ 1.200 deixa na mão do governo em termos de impostos, contribuições e outros gastos que são relativos ao que o governo faz, ou melhor, deixa de fazer na vida pessoal desse assalariado. Por simplicidade, é um assalariado que ganha ou que tem um custo salarial da ordem de R$ 1.200. Qual o chute que vocês dão sobre aquilo que o assalariado deixa na mão do governo versus o que ele leva para casa? R$500, 480, R$500. 480, R$500. Eu incluí aí CMS, ISS... Isso, você foi bastante inclusivo, vamos dizer assim. E por isso que você foi mais agressivo. Isso. Tá bom. Então vamos ficar com 550 aí. Vocês acham que é muito o valor dele? Veja só, vou polemizar. De 1.200, o sujeito fica com só 550, eu acho que a gente já não devíamos estar aqui hoje. Nós devíamos estar na Avenida Paulista protestando. Hein? Em algum lugar a gente devia estar vociferando contra o governo, contra toda a estrutura governamental, seja ela a União, os estados ou os municípios. São caros demais, concorda? É um condomínio que não faz sentido. Custa mais que o aluguel. Né? O aluguel seria aquilo que a gente leva para casa. A gente está pagando pelas outras coisas
mais do que o apartamento propriamente dito. É algo cuja proporção é imprópria. Então, eu vou mostrar, e parabéns, você foi quase na mosca do número que eu queria mostrar e me surpreendeu, porque eu tinha a impressão que os brasileiros, de um modo geral, eram mais avoados em relação à carga tributária. Não é à toa que a carga tributária aparece como item número 1 do protesto nacional, mas em qualquer esfera de renda econômica ou de extrato social. Né? É do sujeito, é do pipoqueiro até o industrial mais importante. Esse é o item mais gravoso. E ele realmente está nos atrapalhando muito. Começando com R$ 1.200, para começar, a gente não ganha R$ 1.200, a gente custa R$ 1.200. E alguns que estão ouvindo vão dizer assim, olha, ele vai fazer a conta incompleta. Eu vou fazer de propósito para já não ficar muitos itens. Eu vou tirar só o INSS da parte do patrão, que são 20%. Não é? E aí, já de propósito, estamos aqui tirando aqui uns 200 tem que tirar mesmo os 240, não é? E portanto, aqui a gente já sai na partida com 6, aqui 12 menos 2 dá 11 menos 2 dá 9, 960, não é? A partir daqui, se a gente tirar o INSS do empregado, né, que são 8%, isso é o que o patrão te oferece para você custar 1.200. Então, sem saber, você já está deixando na mão do governo. Por quê? Porque para o patrão seria indiferente, vamos concordar. Aliás, seria até não indiferente, ele preferia pagar você, porque ele saberia que você ia ficar 20% mais feliz, não é? Com recebendo o dinheiro em caixa. E ele ficaria mais competitivo ao te oferecer um salário de 1.200 e não de 1.000. Então, fora outras coisas que custam, porque aqui eu vou lembrar que você também custa FGTS, você custa férias, mas nada disso importa porque cai no campo dos chamados direitos trabalhistas, tem uma contrapartida, não importa. Importa mais a parte estritamente, realmente fiscal e tributária. Esses 8% aqui, vão me ajudar, 77 qualquer coisa. Estou errado? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu vou botar aqui aproximadamente 883. Aí você tem mais cerca de 20% de custos de serviços públicos, como educação, saúde, que você é obrigado a comprar 2 vezes. Não é? Por quê? Porque você frequentemente vai evitar não ter uma cobertura de saúde, vai pagar 2 vezes, ou poderá o patrão te comprar isso, mas isso aí a gente tiraria lá de cima. E mais o serviço educacional do seu filho, que você poderia botar na escola pública, mas você não tem coragem, e aí esses 20% aqui vão dar 180. Vou botar aqui mais ou menos, né, para fazer a conta redonda, dá basicamente R$ 700, né? Mais ou menos R$ 700. E, finalmente, você tem por baixo, vou botar também uma conta basicamente mediana do que foi mencionado aqui. É porque aí você finalmente conseguiu levar para o supermercado, mas também para o supermercado não, você ainda vai comprar a luz elétrica, você ainda vai pagar o serviço de condomínio da sua casa, em tudo está embutido um coeficiente de imposto, inclusive o transporte público. Muita gente pensa que é menos oneroso, mas cujas alíquotas vão a quase 50%. É impressionante. Onde tem serviço público, a alíquota no Brasil é estranhamente mais elevada do que a média do supermercado. A energia elétrica, porém, dá quase 50%, 45%,
é mais ou menos a média entre os diversos estados, porque isso varia. Então, quando a gente soma aqui o ICMS, o IPI, que é o Imposto Famigerado, o Imposto sobre Produtos Industrializados, industrializou, pagou. Mas por quê? Aqui no Brasil tem isso, só no Brasil tem isso. Não é? Tem a CID, tem a COFINS, que é uma contribuição que dizem que é de finalidade social, mas não sabe qual. E tem o PIS, e assim por diante. Isso, na realidade, dá uma média um pouco superior a 20%, mas nós vamos fazer a conta com 20%, só para dar conta redonda aqui, 2 vezes 7 dá 14, então a gente vai ficar com 6, e 6 menos 1 dá 5, e já estamos em R$560, que era o que eu queria, onde eu queria chegar, para te dar razão. E você vai ficar com mais razão ainda, porque ela lembrou, mas o senhor esqueceu que no nível de 1.200, ou mesmo que o salário no Olerite seja 960, já vai pagar aí algum imposto de renda. Não é? E, portanto, esqueceu de tirar a parte do imposto de renda. Sim, porque o objetivo não é fazer a conta final, que vai nos deixar muito irritado, muito bravo, porque isso realmente vai fazer com que passe, provavelmente fique abaixo dos R$500 e, portanto, o sujeito ele paga pelo menos 50%, ele leva para casa para gastar menos de 50% daquilo que ele recebe em termos brutos e, eventualmente, ele gasta com o governo mais de 60%. Portanto, a carga tributária do assalariado é ainda mais gravosa do que a carga tributária média da economia brasileira, que está na faixa, foi comentado aqui, dos 36%. Isso não significa dizer que alguns segmentos não pagam imposto. No Brasil, praticamente, não tem ninguém liberado de imposto. É que à medida que o assalariado vai deixando de ser assalariado e vai tendo rendas não salariais, que deveriam ser, de alguma forma, mais taxadas, ele passa a ser menos taxado. Ele passa a ter um tratamento de rendimento de capital, cuja alíquota, apesar de ser elevada, é menor do que essa alíquota marginal aqui, que na realidade é uma alíquota que beira os 50%. Nós estamos sofrendo de uma espécie de doença brasileira, que embora ela tenha remédio, ela percorre 4 fatores fundamentais: o câmbio, os impostos, a logística e o mau governo, sendo que o 4º item, o mau governo, é um conjunto da burocracia com a corrupção. Portanto, é esse conjunto que, de certa forma, inviabiliza o processo hoje de sustentação de uma taxa de crescimento mais elevada do Brasil. E eu quero mostrar para vocês que são fatores interligados e, ao mesmo tempo, deixar uma mensagem positiva de que tem remédio, mas desde que essa política econômica, que dizem tão acertada, realmente comece a sofrer uma reformulação profunda. Óbvio que os impostos são elevados porque há um gasto público ineficiente. Nós já vimos aqui que a denúncia da ineficiência é a pessoa da classe C e mesmo da classe média correndo para comprar os serviços que deveriam ser do governo, mas são só teoricamente do governo. Sempre que o sujeito pode, ele não compra esse serviço no governo, ele se onera, mas ele vai comprar serviços de melhor qualidade. A linha de baixo é a linha do Brasil, eu não estou enxergando bem daqui, mas é importante apenas para notar que, desde 2004 até hoje, que é a pontinha lá, setembro de 2011, o Brasil é o país cuja moeda mais ficou valorizada em relação ao dólar. O dólar é a linha do meio lá. Vocês vejam que até a China, que é uma linha que cruza, o próprio Japão, não tiveram valorizações tão expressivas. Estamos ficando ricos? Sim, do ponto de vista monetário, a gente enche os aviões para ir gastar em Miami e até em Paris, que sempre foi caro para o brasileiro, e com justa razão, e que hoje é convidativo. Até hoje, Paris é mais barato do que São Paulo. E é mesmo, e em termos absolutos. E isso é uma coisa muito séria, realmente muito, muito grave.
E essa taxa de câmbio, ela foi se valorizando, ou seja, a gente paga cada vez menos reais para comprar $1, mas em compensação a indústria fica cara. Nossa indústria fica não competitiva em relação ao resto do mundo. Vou perguntar a uma de vocês, ou um de vocês, se vocês acham, peguei uma porque é você, para me ajudar, se você tinha notícia disso, que a indústria brasileira estava ficando cara e não competitiva. Não, sim, isso eu já tinha percebido, que a indústria brasileira ela deve diversificar porque ela é realmente uma das chaves, né, dessa solução. Eu gostei do teu comentário, de que você ficou com essa impressão de que ela deve diversificar, que pode significar várias coisas, buscar fazer outras coisas ou fazer a mesma coisa em outro lugar, que significa dizer fazer uma planta industrial que está aqui, levá-la para a China ou para a Guatemala, né, ou para seja onde for, o que significa exportar empregos, você tirar empregos brasileiros para botar para funcionar lá. Mas porque também o conceito de diversificação passa ao largo do que eu estou mostrando, que existe uma doença que pegou a indústria, que pegou o Brasil, que é uma doença inoculada pela política econômica equivocada, e não porque nós estamos numa situação boa, que nos traz, infelizmente, esse ligeiro defeito e que temos que, então, abdicar de ter indústrias aqui, mas isso não faz mal, todos nós vamos permanecer cada vez mais ricos e cada vez melhor. O conceito é exatamente, estamos comprando mais uma furada, isso é uma conversa muito perigosa, todos os países que abandonaram a competitividade industrial, abandonaram um indicador importante da sua presença no mundo, da sua competitividade, e que nós tudo deveríamos fazer para equilibrar este quadro de forma a termos uma situação em que nós somos competitivos, de novo, industrialmente, e tudo fazer na política econômica para objetivar essa competitividade. E a primeira coisa que deveríamos fazer, que era aquele primeiro fator, câmbio, não é mexer no câmbio. O câmbio, aqui temos uma outra aula que deve ter tratado desse assunto, um sistema flexível de câmbio que se adapta. Isso não é ruim, isso é bom, mas quando o câmbio está muito favorecido para as importações e muito apreciado, portanto, a nossa moeda está muito valorizada, em geral é em decorrência dos juros, que ali está escrito juros Selic, ou seja, os juros básicos pagos pelo governo para rolar sua própria dívida e que estão entre os juros mais elevados do mundo no dia de hoje. O que não condiz com a ideia de que o Brasil é um país seguro. Se o Brasil fosse seguro, o juro tinha que ser baixo, porque juro é um preço da insegurança, né? Quem paga juro mais alto é que normalmente é um risco pior. Né? Então, se o Brasil é um bom risco, o juro já devia estar bem próximo da nossa taxa de inflação. Se a nossa taxa de inflação é no limite 6% a 7%, isso quando ela está muito elevada, o nosso juro tinha que estar 8%, 9%, e não os 11,5% que estão hoje, isso para o governo. Para o empresário é muito mais elevado, é 20%, 30%, 40%, e para o consumidor começa em 40%. Né? Dependendo do cartão de crédito, dependendo da conta garantida, pode ir a 100%, 150% ou 200%. Um verdadeiro absurdo. O primeiro a gastar muito, e mais do que praticamente qualquer outro país decente, é o Brasil, com a rolagem da sua dívida pública. Ou seja, o conjunto desse juro muito elevado, isso poucos brasileiros sabem. Não sei se vocês sabiam. Você sabia? Não. Que a gente pagava muito juro para a nossa tal dívida interna? Tinha notícia de que era um caminhão enorme de dinheiro, 230 bilhões de reais? Não. Que isso é mais ou menos assim umas 20 vezes a Bolsa Família todinha por um ano? Ou seja, que são 20 gastos de Bolsa Família num ano só? Não. Realmente, e você está em boa companhia. Deus e todo mundo, né, no Brasil desconhecem, e muitos, inclusive, que escrevem no jornal dizendo não, o juro tinha que ficar alto para controlar a inflação, esquece que essa fórmula é a última que deveria ser utilizada. Às vezes precisa ser utilizada, mas aqui no Brasil, o Brasil é um país ruim de usar juro alto exatamente porque o encargo
é muito elevado. Não é? E, portanto, para o Brasil ficar competitivo, a primeira coisa que teria que fazer é mexer com essa política de juro alto, o que requeriria diminuir gasto. O gasto corrente do governo, porque, obviamente, o governo também não pode ficar com o déficit se ele diminui o imposto e não diminui o gasto. Entretanto, o Brasil, por enquanto, olhando uma sequência, vou passar rápido aqui uma sequência em que eu estou comparando o preço do automóvel, em termos de percentagem, viu, gente? Sempre o preço médio mundial é aquela linha meio rosa ali, e o Brasil é sempre a primeira coluna. E vocês vão ver que, em geral, a coluna do Brasil é sempre ou mais alta ou muito mais alta do que qualquer outro dos países pesquisados entre Estados Unidos, França, Reino Unido, Austrália, África do Sul e China. Aquelas tarjazinhas amarelas é para mostrar, mesmo que o câmbio não fosse 1,60, fosse 1,85 ou até R$2, que é um câmbio que os industriais acham que já é competitivo, ainda assim o Brasil seria um país caro. No caso do automóvel, chega a ser 100% mais caro, ou seja, preço médio é 100, no Brasil paga-se 200 ou mais. Ou seja, se for 15 mil, aqui paga 30 mil. Se for 50 mil, aqui o automóvel vale 100 mil. Preço de produção, é isso? Não, exatamente o preço na loja. A gente está comparando já depois que todos os impostos foram acrescentados, porque exatamente o custo... Sua pergunta é muito importante. Saindo da fábrica, antes de pagar os impostos, ele é tão competitivo quanto o país que melhor e mais competitivamente produz. Ele já saindo da fábrica, ele já começa a ficar onerado. É óbvio que na fábrica ele já está onerado por esses custos previdenciários e outras coisas, mas por um minuto esqueçamos, porque a tecnologia nossa é boa. Ou seja, você disse que a indústria devia se diversificar para outros lugares, mas não é um conselho de quem gosta de aprecia a indústria brasileira. Você está repetindo exatamente uma espécie assim de prêmio de consolação, porque a indústria no Brasil, de um modo geral, conseguiu altos níveis de competitividade tecnológica, industrial. O brasileiro tenta fazer o melhor possível, correndo atrás de compensar essas ineficiências todas que estão do lado da imposição que o governo faz de uma verdadeira montanha de impostos. Portanto, não é custo de produção, já é preço final. Vocês vejam que o tratamento tributário do videogame é curiosíssimo. Só no Brasil que ele é carésimo. Né? É quase como se fosse como se fosse uma droga, não é? Que você tivesse que taxar para você, vamos dizer, coibir o consumo. Todos os outros países têm um tratamento mais ou menos igual. Não é? O tênis, não é? O tênis que a gente usa, que não só a garotada gosta de usar, eu gosto de usar, também é proibitivo. Fralda descartável. Não é? Aqui é difícil ter neném, porque é mais caro também. Não é? Um livro do Harry Potter, só nos ganha a África do Sul, por acaso. Sendo que aqui, no caso, o papel tem imunidade tributária. Incrível. Mandei botar um produto agrícola. Bom, na agricultura nós temos que ser o mais barato. Afinal de contas, todo mundo diz, não, chega ao consumidor, sai do produtor de batata ainda de forma bem competitiva, mas depois ele já encarece e é o terceiro mais caro. O que importa para nós, e com isso encerramos a primeira parte da nossa explanação, é o índice que reúne esses 30 produtos. O economista normalmente trabalha em índice, para que uma influência mate a outra, a gente tem uma observação da realidade em média. E você vai observar que ficamos 149% em termos do índice 100, ou seja, 49% mais caros quando a taxa de câmbio é 1,60. E mesmo que ela favoreça o industrial caindo para 1,85, caindo, modo de dizer, nós caindo em valor da moeda, ficamos 31% mais caro, 131 de índice contra 100. Ou, mesmo que o dólar fosse para R$2, que já é um dólar bem estimulante, nós ainda temos uma estrutura 22% mais cara. Concluindo, portanto, nós vivemos claramente um manicômio tributário, e eu não estou exagerando em nada quando eu uso esse termo,
são mais de 50 tributos, de um modo geral, sendo que apenas os mais importantes são uns 15 monstros, quando na maior parte dos países não passa de 2 ou 3 impostos gerais. O sujeito paga o imposto de renda, na circulação das mercadorias paga um tipo IVA, que é um tipo ICMS, que aliás essa é a nossa proposta. Pacotar tudo, tem um ICMSzão que junta todas essas categorias e pelo menos o contribuinte paga uma vez só e sabe qual é a alíquota, coisa que hoje, se eu perguntar para vocês ou perguntar para mim mesmo, eu não sei. Na pasta de dente, né? No shampoo, não tenho a mínima ideia. Sei que é alto, mas e nem o industrial direito sabe que ele vai empilhando aquele monte de impostos. Verdadeiro manicômio tributário, uma verdadeira loucura que o governo nos impõe. E vivemos também uma espécie de picadeiro financeiro. Picadeiro nos lembra o circo. Picadeiro no circo faz sentido, na vida real é terrível. O picadeiro é onde você fica rodando e nunca sai do mesmo lugar, que é exatamente a imagem de você pagar um monte de juros dentro do país para aqueles que são os detentores de dívida, um capitalismo baseado em juro alto e, portanto, um capitalismo negativo em relação a produzir, né? A tudo que é bom fica caro e tudo que é, vamos dizer, duvidoso fica, qual é o vilão rentável. De uma história meio de trem fantasma, em que a gente entra achando que vai achar graça e depois conclui que a gente está aterrorizado mesmo com as possibilidades do Brasil ser um país pouco competitivo ou cada vez menos competitivo, cada vez mais caro e onde as oportunidades de emprego que hoje são interessantes no Brasil decorrem mais de uma circunstância que o mercado mundial apresentou que nos favorece, mas que nos deixa na corda bamba em relação ao futuro. E, de fato, em 2012, é sobre isso que eu gostaria de retomar o que já dissemos rapidamente na nossa aula anterior, a economia mundial em turbulência desfavorece qualquer possibilidade de um caminhar mais largo da indústria brasileira. É um mau sintoma. E nós verificamos que a carga tributária é o principal fator fora da porta da fábrica de prejuízo para a competitividade da indústria brasileira. E nós aprendemos que, de um modo geral, não podia ser diferente depois de 20 anos, a indústria se renovando, brigando por mais competitividade, sendo, vamos dizer, maltratada pelos indicadores econômicos, quem sobrou como industrial sabe, em geral, fazer bem aquilo que faz. Por que esse industrial está, no entanto, exportando suas fábricas para outros países do mundo? Muita gente diz, é o custo da mão de obra que está crescendo. Está, mas não existe nada no Brasil que tenha crescido mais do que o custo do governo, expresso no manicômio tributário, que é a enorme carga impositiva que recai sobre o trabalhador da indústria e sobre a indústria. E o picadeiro financeiro, ou seja, uma roda viva de pagamento de juros, que vai desde o pagamento feito pelo indivíduo, pela família, até o pagamento feito pela própria indústria, sob o ponto de vista de rolagem das suas dívidas empresariais. E, finalmente, o próprio governo, que inventa uma dívida pública que é uma das mais onerosas, se não a mais onerosa do mundo. Não é a maior do mundo, mas é a mais onerosa. Ou seja, porque o próprio governo faz política de juro alto em cima da sua própria dívida. Ou seja, é aquele sujeito que pega uma arma e dá um tiro literalmente no próprio pé. Ele aumenta o juro que ele mesmo paga. Não dá para entender. E se vocês quiserem que eu explique, não vou conseguir. Nós realmente estamos mal preparados para enfrentar a economia mundial. E essa economia mundial, que em 2011 já não favoreceu os negócios, caiu dos 5% que conseguiu atingir o produto bruto em 2010 para apenas 2,5%, que é o que deve fechar esse ano, deve fechar mais embaixo ainda, se fechar nos 2%. Tendo em vista que são os países, as economias ditas emergentes, entre as quais o Brasil, que deve sustentar aquela média de crescimento na faixa de 2%. Com os tais emergentes, nos quais se destaca a China e a Índia,
se destacam China e Índia, crescendo na faixa de 6,5% a 8%. O Brasil, nesse contexto, observem bem, já vai crescer uns 3% apenas. Portanto, essa história de que nós somos a bola da vez é um negócio muito esquisito, porque em termos de produção nós não estamos crescendo tanto quanto em termos de gastos. E são duas variáveis parecidas, mas não idênticas na economia. Às vezes você pode estar produzindo menos do que está gastando. Fecha a conta como? Como é que fecha a conta quando você gasta mais do que produz? Alguém arrisca? Vermelho, né? Fica num vermelho. Esse vermelho é a diferença entre importações e exportações. Ou seja, se você está gastando mais do que está produzindo, né, é porque você está importando muito mais do que está exportando. E é possível. E nós sabemos que produzir nós não estamos produzindo tanto, mas estamos gastando. É porque estamos nos endividando e importando. O recado para 2012, portanto, é um recado em que nos coloca crescendo menos que a média dos emergentes e ficando mais parecidos com a média do produto mundial. Não é? E isso nos chama a atenção para o fato de que as commodities agrícolas e minerais, ou seja, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, na realidade o açúcar e o etanol, que já não estamos exportando tanto, e mais os produtos minerais, como o minério de ferro, esses é que estão sustentando a alta das nossas exportações e nos pagando essa conta cada vez maior de importações. Só que na pontinha aqui, os preços das commodities aqui nos anos 90, e notem como é que a linha amarela estava muitíssimo mais baixo do que o pico de 2008 e, de novo, aqui o pico de 2011. Em outras palavras, vivemos uma bolha? Acho que sim. Em termos de preço de commodities, essas duas setas azuis mostram que vivemos um momento que é bem diferente do momento das recessões anteriores, em que sempre os preços das commodities caem. Claro que isso é o que faz sentido. Se o mundo vai mais devagar, se os salários no mundo começam a não crescer tanto e até cair, o prato de comida também tem que ficar mais barato para o trabalhador, cujo salário está mais fraco, tem a condição de comprar, pode dizer, o seu prato de comida, a sua roupa. Ou seja, os custos têm que desinflar para que fiquem mais compatíveis com um salário mais baixo, os custos de produção da indústria mundial possam deixar uma faixa de rentabilidade para o industrial reinvestir. É assim que começam as recuperações, mas não é assim que a banda está tocando no mundo hoje. Estamos ainda num mundo especulativo, recessivo, perigoso e especulativo. E é nessa corda bamba que nós estamos. Aí eu mostro a receita agrícola, vou passar rápido, apenas para mostrar que ela já começa a mostrar uma limitação de crescimento no ano de 2012, não é? Principalmente aqui, a receita de 105 bilhões na agricultura pula para apenas 107, é um crescimento muito pequeno. Nós temos um trabalho muito árduo pela frente de, como eu disse e repito, transformar o manicômio tributário numa área de simplicidade fiscal. Aliás, o Brasil denuncia um pouco que ele é um país do manicômio. Por quê? Porque ele, recentemente, o Congresso Nacional criou o Simples e depois o Super Simples e o Simples Nacional, né, que é utilizado para empresas que sejam micro ou pequenas até atingir um determinado limite de receita, a partir do qual elas caem no não simples, no complicado. E vocês querem saber mais? Andei encontrando ultimamente em congressos de pequenas empresas depoimentos, e eu sempre fico satisfeito quando vejo que aquilo que a gente pensa em tese está realmente acontecendo na prática. Alguns lojistas, que são tipicamente aquele pequeno que vai se transformar em média, que não conseguiram ou franquear a sua marca ou transformar em vários CNPJs para parecer que eles continuam pequenos, chegam a parar de trabalhar 1 a 2 meses, fechar a sua loja rigorosamente para deixar de faturar para continuar na alíquota menor. Ou seja, é um pecado, é incompreensível.
Não é? O que eu estou contando para vocês, eu quero que vocês fiquem apalermados mesmo. Porque o Brasil é um país em palerma em termos de política econômica. Além da simplicidade fiscal, nós temos que aliar a isso a eficiência, a maior eficiência no gasto público. E nós, no Movimento Brasil Eficiente, temos brigado para que o governo faça só uma coisa simples, cumprir a lei. Engraçado. Artigo 67 de uma lei que tem um valor muito grande, ela é conhecida pela sigla LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Todo mundo já ouviu falar nela, foi instituída há 11 anos, deu um jeito nas finanças públicas. Essa parte que melhorou foi basicamente pelo disciplinamento, só que 2 artigos continuam incumpridos, não cumpridos. O 67 e o 68. O 67 diz: institua-se um conselho de gestão fiscal. Grande ideia de quem botou isso na lei e fez aprovar. É tão boa a ideia que ela não foi cumprida há 11 anos. Mas seria uma espécie de conselho monetário do lado fiscal, com capacidade de agir antes que a bobagem do gasto seja feita. E depois que foi feita, tem o quê? Tem o Tribunal de Contas, né? Tem o Ministério Público. Você aí tenta apurar fraude, botar alguém na cadeia, que é raro também. Mas, de qualquer maneira, o brasileiro já pagou por um gasto ineficiente, já aconteceu a bobagem. Mas o Conselho de Gestão Fiscal daria disciplinamento e eficiência no gasto antes do acontecido. Não é gastar menos. Vai fazer uma rede hospitalar assim, vai aperfeiçoar o SUS, de repente vai até gastar mais. Mas eu quero saber quantos médicos vão estar posicionados, de repente até vai contratar mais gente, mas vai entregar o produto que prometeu. Isso é ser eficiente, porque ser eficiente não é gastar o mínimo possível, e sim gastar certo. E aí, nessa hora, você vai sentindo o governo melhorar, porque uma parte desses 20% que hoje o brasileiro gasta para duplicar o mau serviço público, ele já passa a usar uma vez só, sobra para ele fazer outras coisas, para ele poupar, né? Aquele dinheiro sobra, para ele comprar uma casa própria com maior conteúdo de poupança e menos dívida, né? As coisas já vão indo para o lugar. Portanto, sem o cumprimento do artigo 67, que é impor eficiência no gasto, é impossível também dar um controle da simplicidade. A simplicidade seria também uma proposta muito simples, empacotar todos esses impostos da circulação num só ICMS, uma vez só, distribuído pela rede bancária. A União, Estados e Municípios recebem a mesma coisa que recebem hoje, ou seja, também não há ganhos nem perda numa primeira fase entre Estados e Municípios, porque isso é uma grita que faz com que ninguém queira aprovar nenhuma reforma. Portanto, é simplificação fiscal mesmo. E usar o imposto de renda para realmente controlar esses custos previdenciários aqui. Basicamente é isso. Por favor. Professor, nós ouvimos há muito tempo sobre a necessidade da chamada reforma fiscal. Isso. E até hoje, enfim, diversos governos a gente ou não implementou ou não totalmente. Então eu fico imaginando, enfim, a quem interessaria manter a situação como ela é hoje, uma vez que parece, como o senhor demonstrou, absurda. Isso. E os suspeitos me parece, uma vez que a indústria não se beneficia disso, muito menos o trabalhador, que recairia essa dúvida sobre o governo, que poderia lucrar com isso, ou talvez o setor financeiro. Essa é uma dúvida. E eu fiquei imaginando também, sempre que a gente ouve a respeito dos juros, o argumento é que se a gente baixar os juros, há o risco da inflação. Queria saber se é fato e como se evita a volta da inflação. Isto é uma arrematada tolice, porque nós já tivemos taxas de juros de 20 e tantos % para controlar a inflação, de 15% e agora de 12%. O que demonstra, para qualquer um que vá ver o gráfico, eu mostrei na aula passada justamente os juros caindo, mostrando que, na realidade, um país bem controlado pode controlar a mesma inflação com um nível de juros bem mais baixo. O que está faltando é coragem de testar níveis mais próximos da normalidade de juros. Não significa juro baixo demais, não. Juro é como corrente sanguínea. Agora, que tal botar mais um litrinho de sangue aqui no garoto para ele correr mais? Não, nem me tiram um litro, nem me põe um litro a mais. O organismo funciona com aquela litragem de sangue e nós devíamos usar também uma litragem adequada
liquidez financeira para o setor financeiro. Os bancos, diga-se de passagem, lucram com essa ciranda, com esse picadeiro. Mas eu diria que são hoje polo passivo dessa história num sentido político, ou seja, não são eles que estão... Não os vejo ativamente conspirando. Aquilo cai no colo deles, como cai no colo dos fundos de pensão que conseguem cumprir os seus compromissos atuariais de forma mais fácil, porque o juro é muito alto, eles ficam na renda fixa. Na medida em que o juro caísse, todo mundo ia ter que ir para as atividades produtivas e verificar onde que eu vou investir, e as coisas iriam para o lugar. O grande culpado dessa história é exatamente o conjunto que a gente chama de governo. Mas não é este ou aquele político, nem esse ou aquele partido. São todos unidos garantindo um sistema que não funciona a favor do brasileiro. Não querendo ser carbonário ou anarquista, hoje o governo brasileiro funciona, eu acho que mais para os estrangeiros do que para o Brasil. Hoje o governo funciona mais para o seu próprio serviço e para o cumprimento das suas obrigações com seus próprios funcionários, para que no dia 30 tenha aquele dinheiro deles. E, inclusive, aqui deve estar sentado um ou outro funcionário, ou do município, ou do Estado. E essa é uma obrigação que deve ser cumprida, mas não às expensas da eficiência do sistema, que é isso que nunca é posto em questão. E que nós estamos aqui, de alguma forma, dando uma mensagem que também não é só denunciativa e vamos dizer assim, incendiária. Ela é, antes de mais nada, construtiva no sentido de dizer: o assunto é grave, está amarrando as pernas do Brasil, mas tem remédio. Desde que a gente realmente diga, olha, a partir de agora nós não aceitamos mais como sociedade, nós queremos nos inconformar com isso e vamos votar em quem realmente esteja disposto a levar adiante, já não digo reforma, essa simplificação fiscal numa primeira fase. O senhor coloca a conta do problema, digamos assim, no governo, o senhor deixou isso claro. Eu queria que o senhor comentasse, então, qual é a relação também de um setor financeiro, por exemplo, os bancos, que tem um spread muito alto. Spread muito alto, e que o setor industrial, quando precisa de dinheiro, recorre ao bom e velho BNDES. Eu não sei, eu senti falta desses dois setores também. Correto. Na realidade, você me ajudou a também cobrir, vamos dizer assim, a ciranda financeira pelo lado dos bancos, porque os bancos podem pegar o dinheiro que eles tomam da sociedade para emprestar, o que é normal para o próprio setor privado. Aí eles correm o risco de escolher bem a quem emprestam. E também podem emprestar ao governo quando compram títulos públicos. Para eles é mais simples formar carteiras com título público do que exatamente correr os riscos de avaliar se você é um bom risco, etc. E tal. Então, na realidade, hoje nós estamos na sociedade brasileira criando bancos fortes, sim, mas confortavelmente instalados nas suas fortalezas. Eu acredito, no entanto, que não seria o sistema bancário que fosse fazer uma conspiração pela manutenção do status quo. Os bancos, hoje em dia, sabem que tem que partir para a competição global e o sistema brasileiro está mais adequadamente preparado hoje do que praticamente o resto do mundo. Então, se é uma hora de fazer essa mudança em prol de um equilíbrio, essa é a hora, sem ferir o interesse dos bancos. Os bancos seriam nossos parceiros nisso. Mas, de fato, quando você tem um sujeito que no governo é especialista em IPI e você diz que o IPI tem que acabar, esse sujeito é seu inimigo. Mesmo que você não queira, ele vai ficar muito chateado, porque a vida toda dele foi se especializar em taxar produto industrializado. Bom, mas isso é uma estupidez, porque em um lugar do mundo você taxa alguém só porque fez essa caneta pilô. Se o sujeito fez e lucrou, quem sabe, sobre o lucro desse processo produtivo, eu vou pedir que você dê uma colaboração para o Condomínio Brasil de X%, que seja uma... Não. O sujeito fez a caneta, ele já paga o IPI. Não vamos nem conversar. Importada, né? Exatamente. Se for importada, aí provavelmente ela sai mais barata, porque por mais que na importação recaia sobre o importado o equivalente do IPI, da COFINS, do PIS, etc., no conjunto, o produto brasileiro acaba sendo taxado
mais agressivamente, por vários motivos de pauta, de valor atribuível, isso aqui entra com um valor mais baratinho, que no final das contas, a taxa efetiva de tributação é menor que o importado. Um verdadeiro absurdo. É nesse sentido que eu não exagero quando digo que o governo acaba trabalhando para a nossa concorrência externa, para o estrangeiro. É um governo dos estrangeiros. Mais do que dos brasileiros. Nisso eu acho que você me ajudou, porque dei praticamente um exemplo de por que você acaba sendo um governo dos brasileiros. Agora, na contrapartida, fazem todo um discurso social, caríssimo também. Vou dar Bolsa Família, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o que é prático para um político ganhar a eleição. Só que esquece que a Bolsa Família são 12 bilhões e o picadeiro financeiro são 240 bilhões. Portanto, mais ou menos 20 vezes. O governo toma com as mãos e com os pés e depois devolve com uns poucos dedinhos e, portanto, faz uma equação equivocada em cima, repito, do trabalhador brasileiro, que é este que paga a alíquota tributária efetiva mais elevada no Brasil. Do BNDES, para complementar, é uma outra coisa em que o governo, primeiro, a pequena... Ele estiola, usando palavras meio grandes, né? Ele diminui a capacidade de florescer um mercado de capitais de longo prazo, e já que não tem, sim, porque não tem mercado de capitais de longo prazo, quando a taxa de juros é monstruosa, mercado de capitais de longo prazo só ocorre quando taxas são moderadas e impostos são moderados. Aí você não precisa organizar ninguém, os bancos mesmo vão organizar créditos de 5 anos, de 10 anos. Aqui não tem. Bom, mas então vamos fazer o BNDES ser esse agente. Você, no entanto, vai pegar, e mesmo analisando todo o trabalho muito bem feito que um grande economista, colega nosso, Luciano Coutinho, que é, antes de mais nada, um professor, tem feito lá, a gente observa que ele não conseguiu mudar a estrutura da carteira do BNDES, que é um banco voltado para a grande empresa e, muitas vezes, da grande empresa estatal e multinacional. O pequeno e o médio empresário, por mais que ele lance lá o cheque ou sei lá o que, o cartão BNDES, ele não consegue atingir essa outra massa. E não se faz a conta de quanto que a presença estatal, ela de certa forma, como eu disse, inibe o surgimento desse outro mercado normal e natural, que seria um mercado dos títulos de mais longo prazo. É o governo tirando com 2 mãos para devolver com alguns poucos dedos. A simplificação fiscal passa pelo Congresso. Passa pelo Congresso. Então nós temos um trabalho aí longo para conseguir aprovar isso. Não que o cidadão é tungado sem ter o direito constitucional de saber exatamente em quanto que é tungado. Isso devia passar como propaganda de um governo, se eu tivesse que dar um carão, um pito e passar um dever de casa para o governo, se olha, metade da próxima propaganda do governo no próximo mês, em vez de mostrar trenzinho, não sei o quê, que eu fiz essa obra, fiz aquilo, você vai usar metade do tempo em televisão para você mesmo explicar quanto você tira. E o cidadão, sem exageros, mas você vai fazer a conta na lousa. E tenho certeza, sou otimista. Congresso Nacional, na hora que perceber que a consciência, que essa já é uma consciência estatística, já aparece a carga tributária no topo, né? Alguns canais aí de rádio já falam do Brasil, país dos impostos, já tem até slogan para isso. Na hora que isso passar por uma espécie de meio que indignação ativa, a indignação, por enquanto, ela está meio passiva e acomodada, nós teremos condição de rapidamente fazer aprovar alguma das boas propostas que já lá chegaram. Inclusive, nós já mandamos a nossa, que pode-se fazer com uma mudança constitucional, uma PEC, como se chama, para mudar essa carga, que é praticamente eliminar artigo. É mais cortar do que acrescentar. É mais fácil fazer esse tipo de simplificação do que qualquer outro tipo de reforma. E 2, na parte do controle da despesa, o artigo 67. Dá para fazer. Os brasileiros merecem isso. Por isso, até vou fazer agora um comercial do www.brasileficiente.org.br. Esse é um trabalho apartidário, cidadão,
onde mais de 100 entidades, entre empresariais, profissionais liberais, trabalhadores e agora até do Ministério Público de alguns estados, como o do Rio Grande do Sul, que é incrível, porque aparentemente seria um órgão estatal, mas que também apoia e ajudou a lançar o movimento no Rio Grande do Sul, por entender que cidadania fiscal é algo que é o cidadão que tem que, por ela, lutar. E eu acho que isso ajudará, não a mim, mas ao Brasil. A mim ajudará a me livrar rápido dessa missão, o mais rápido, que é realmente penosa e trabalhosa, de convencer as pessoas, primeiro, da gravidade do problema. Segundo, da oportunidade que temos diante de nós, ou seja, nós estamos lutando não para sair de um buraco, mas para potencializar algo que já é bom e pode ficar melhor ainda. Eu costumo dizer, é um Brasil a mais que dentro de 20 anos pode surgir se fizermos esse dever de casa. Aliás, essa é uma conta que está no Brasil Eficiente, que é interessantíssima. Com os mesmos fatores de produção, com isso termino falando um pouco sobre a economia, com a mesma quantidade de recursos naturais e de mão de obra, especializada ou não especializada, e de capital, nós podemos fazer um Brasil de 10 trilhões de reais, a valores de hoje, daqui a 20 anos, ou de 6,5. A diferença vai dar uns 3,5 trilhões, que é exatamente o PIB do Brasil do ano passado. Aí você vai, mas então sai um de graça? Não é que você compra 2 e leva 3? É exatamente isso, sim, em apenas 20 anos. Mas que também dá uma dimensão do tamanho da nossa possível improdutividade se ficarmos conformistas. É preciso bater duro no Congresso Nacional. A democracia brasileira exige essa nossa participação mais direta em prol da defesa do que é nosso interesse. Acho que com isso podemos concluir. Muito obrigado a vocês.